São 9 horas e 36 minutos aqui em nossos Sementes do Reino. Frei Eudo Peronde está conosco, mais uma vez aqui na programação da Pai Querer. Estamos com 22,9 graus. Frei Eudo Peronde, bom dia, paz e bem. Bom dia, Edson, bom dia, Rádio Vintes, paz e bem. Mais uma semana e como passa rápido, hein, Frei? Já estamos indo já para o final de outubro. Olha só. Como passa, né, o tempo, né? Um ano que parece que não foi ontem, né? Que nós estávamos aí, né? Festejando final de ano e agora já entramos, já estamos chegando no final de ano. E estamos chegando já o calor. Calor, e a bastante. Previsão é que esse ano seja um ano muito mais quente ainda que os outros. Em parte é culpa nossa, né? Nós, os seres humanos na face da Terra, nós não estamos cumprindo a nossa missão, que é cuidar. Ao contrário, estamos destruindo demais, estamos poluindo demais, e a natureza, a natureza reage do mesmo modo como ela é tratada. Então, há uma previsão de fato que assim o aquecimento da Terra bem maior, né, e aquecendo um grau a mais, né, isso já é muito, né, mas nós vamos ter um calor seguramente mais forte que os anos anteriores. Muito forte. Já deu mostras aí a semana que passou, né? Frei, mas hoje nós estamos lendo no Evangelho esse ano Lucas, né? Isso. É Lucas. Evangelho de Lucas, né? Nós estamos no ano, cada ano vai trocando, né? Agora próximo ano entramos em Marcos de novo. Marcos de novo. Nós temos assim 3 anos, né? Isso. 3 anos, no ABC, e cada um destes anos é um evangelista. Isso. E João entra nas grandes festas. Nas grandes festas. Isso. Então, nos domingos, né? Quando é a festa, naquele período de Páscoa, no tempo pós-pascal, enfim, né? O Evangelho de João é lido durante os outros 3 anos, também é lido. Então, quer dizer que quem vai na missa, né? Durante 3 anos seguidos, ele ouve os 4 evangelhos. Todo o Evangelho, todos os 4. Então, um ano é Marcos, outro Mateus, outro Lucas, e aí vai fazendo o ciclo. E o Evangelho de João é lido, então, no meio disso, né? Todos os 4 evangelhos são lidos durante 3 anos. Perfeito. Eu comecei perguntando sobre Lucas, aqui para o Frei Eudo Peronde, porque nós temos a pergunta do Dr. Paulo Antônio da Silva, que é médico também, né? Ouvinte do programa Sementes do Reino, todos os domingos. Aliás, você tem pergunta para o programa, pode mandá-la direto para o Frei Eudo, ildo@sercontel.com.br. Frei Eudo Peronde vai selecionar ali. Selecionar não, vai responder todas, mas vai colocar numa sequência aqui para vir aos domingos explicar sempre uma de cada vez, evidentemente. Ou então, você pode mandar para edson@paiquerer.com.br também. Nós já fazemos esse contato com o Frei. E aí, aos domingos, aqui no Sementes do Reino, Frei Eudo Peronde esclarecendo a sua dúvida sobre a Bíblia. É sempre importante conhecer, cada vez mais, conhecermos a palavra de Deus. Bom, e aqui o Dr. Paulo Antônio, muito obrigado, mandou diretamente para o Frei Eudo a pergunta, dizendo o seguinte: dia 18 de outubro, né, foi o dia de São Lucas e dia do médico. Lucas foi médico? Onde está escrito isso na Bíblia, Frei Eudo Peronde? Então, Lucas foi companheiro de Paulo, né, acompanhou Paulo em vários momentos. Quando o apóstolo Paulo escreve, né, a carta aos Colossenses, no final Paulo costumava sempre enviar saudações dele, mas também de quem estava junto com ele. E então, quando ele escreve, né, ele dá saudações aos Colossenses, então ele saúda, né, saúda todos que estão ali, e no capítulo 3, versículo 14, saúda-vos Lucas, o médico amado. Portanto, então, nós sabemos que o Lucas, em determinado momento, né, começou a acompanhar Paulo nas suas viagens, assim ia junto. Então, Lucas é um missionário também. Lucas não acompanhou o Paulo porque ele era médico somente, acompanhou porque ele era também um missionário. E o Paulo, então, fala, né, do Lucas como médico, mas é interessante olhar que... É Paulo que fala que Lucas é médico. Que Lucas é médico, mas ele coloca também um adjetivo. Ele fala um médico amado, um médico querido. Então, isso também, esse adjetivo qualifica muito bem quem era Lucas.
né? Porque médicos tem muitos também hoje, né? Ah, é verdade. Nós temos, esse é o detalhe. Tem os médicos, você vai lá, ele olha para tua cara e já deu a receita. Obrigado, vai lá e tchau. Já faz. E ao contrário, né? E graças a Deus são poucos, né? Mas nós temos os bons médicos, os médicos, né? Que quando você vai lá, é tão bom quando, né, o médico exerce a sua profissão também como um sacerdócio, né? Como uma missão mesmo, né? E ele olha a pessoa e olha a pessoa como um todo, né? Que te vê, que analisa, que entende o que está passando com o teu corpo, com o teu espírito, né? E então Lucas era esse médico querido. O respeito pelo próximo, né? Isso. O amor pelo próximo. Olhar a pessoa, porque às vezes a doença pode ser uma doença que ela tem a ver também com questões emocionais, com aquilo que está vivendo, né? Então não adianta somente jogar um monte de remédio dentro do corpo que se a gente não trata a pessoa como um todo. Então o Lucas é chamado justamente desse médico querido. É um médico querido, é um médico amado, né? Um médico estimado, né? E de fato Lucas está presente assim junto com Paulo nos momentos importantes, nas viagens, mas também nos momentos duros, né? Nas prisões, quando Paulo está preso, quando está preso em Éfeso, que é uma prisão que Paulo deve ter ficado uns 2 anos, né? Lá está o Lucas junto, né? Preso também? Não, parece que não. Amparo. Dando um amparo, dando um apoio. Ao mesmo tempo, quando Paulo, na última prisão, quando Paulo está em Roma, daí sim, na 2 Timóteo, é o último texto que Paulo escreve, é justamente perto dessa leitura que nós escutamos hoje, né? Quando Paulo já percebe que a morte chegou e não tem como escapar, ele diz: combati o bom combate, eu guardei a minha fé, estou encerrando. E aí ele fala, né, que muitos o abandonaram. De fato, Paulo morre, alguns dos companheiros dele na última hora abandonaram Paulo. Mas ele diz, né, então no capítulo 4, versículo 11, né, da 2ª carta aos Coríntios: a todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Então a gente vê que Lucas é um fiel companheiro de Paulo, assim, que permaneceu junto com ele, que esteve junto, né, sobretudo nos momentos difíceis, né. Então esse Lucas é uma figura importantíssima. Então, além de médico e ser um médico querido, é também um evangelizador, né, um missionário que anuncia a palavra de Deus. Fernando, Paulo escreveu muitas cartas preso? São um conjunto de cartas chamadas cartas da prisão, né, que é a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta a Timóteo, a carta a Filemon, então, e aos Filipenses. São o grupo de cartas chamadas cartas da prisão, que é da prisão de Paulo em Éfeso. E aí nós temos a última carta, que é a 2ª carta a Timóteo, que era uma carta que talvez não tenha sido escrita toda por Paulo. Talvez os discípulos depois tenham acrescentado, então há muita dificuldade. Mas uma boa parte dela é aquilo que nós chamamos o testamento de Paulo. Quer dizer, a última vontade de Paulo, onde tem frases importantes, né, como Paulo diz: eu sei em quem acreditei, sei em quem depositei a minha fé, eu combati o bom combate. E aí Paulo está em Roma, e aí numa outra prisão. Então essa seria também então uma carta da prisão, mas da última prisão de Paulo. Perfeito. Acho Paulo esteve preso várias vezes. Várias vezes. Vamos uma hora falar um pouco sobre isso? Vamos aprofundar um pouco essas cartas, porque a prisão, de certa forma, proporcionou até uma, infelizmente, posso dizer assim, uma condição para que Paulo produzisse algumas dessas cartas, né? Então, se não fosse talvez a prisão, será que estaria produzindo e escrevendo essas cartas? Paulo eu acho assim, a personalidade de Paulo muito versátil, assim, muito diferente de tudo que ele imagina. Paulo não tinha sol nem chuva, o frio, o calor, qualquer momento. E ele mesmo diz, né, na carta aos Filipenses, né, eu sei me adaptar em todas as situações. Dá para notar. E aí, se ele está na cadeia, ele diz: aqui não é para perder tempo. Aqui não posso perder. Aí, não posso visitar, né, as comunidades, mas vou escrever para elas. Então, está na cadeia, 2 coisas ele fazia. Primeiro, falar para os carcereiros, para os demais presos, falar de Jesus. E falava, né, e animava o pessoal, e ele fazia assim, aquele trabalho de evangelização dentro da prisão.
Aí, segundo, então, com quem está dentro, como ele ou quem estava na prisão, e fazia o trabalho em direção a quem está fora. Aí ele lembrava, eu não estou junto das comunidades, mas aproveito esse momento, né, para estar presente através das cartas. Olha só, hein? E isso que naquela época não tinha computador, não tinha papel, não tinha os meios que nós temos hoje para escrever. As cartas demoravam para escrever. Quem lembra, por exemplo, né, daqueles tinteiros, né? Tinteiros, né? A pena para escrever. Colocar na isso, tinta e passa a caneta papel. nanquim, né? Acho que era tinta, era nanquim, né? Tinta. E era uma caneta que eu me lembro, meu pai tinha, né? Que colocava. Então a escrita era muito mais difícil do que hoje. Né? E Paulo não perdia tempo e aproveitava esse momento justamente para evangelizar, para escrever, para se comunicar. Ou seja, para Paulo todo momento é um momento útil, é um momento que serve, né, para o evangelho. Bom, agora então voltando aqui a Lucas, né, que grande companheiro de Paulo. Lucas, e as perguntas aqui do Dr. Paulo Antônio da Silva, nosso ouvinte. Lucas era escritor. Nos seus escritos é possível perceber que ele era médico? Nos escritos dele mesmo? Sim, é possível, né? Porque os evangelhos, eles são a mensagem de Jesus, as palavras, os atos que Jesus faz. Mas é evidente que quem escreve, né, deixa suas marcas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Mateus era o cobrador de impostos. Então, é tudo bem organizadinho o Evangelho dele. Mateus fala muito da justiça, então isso aparece, né, também como presente. E então nós temos o Lucas, onde o Lucas mostra também o seu jeito de médico. Né? Por exemplo, quando ele vai narrar lá no capítulo 4, versículo 38, né, que ele vai narrar a cura da sogra de Pedro, né, os outros também vão dizer que Jesus entrou na casa, viu a sogra que estava doente, mas só o Lucas diz que a febre era alta. Ora, alguém que é cobrador de imposto como Mateus não vai se preocupar com febre, né? Sim, claro. Com febre. O Lucas, que é médico, ele diz que a situação era gravíssima. Olha só, ele já, a atenção dele vai para esse foco, né? Então, a pequena palavrinha, assim, já indica muito. Quando ele Lucas escreve sobre a mulher hemorroísa, né, que ela tem aquela doença, aquele fluxo de sangue, é o Lucas que escreve muito mais, que dá muito mais detalhe, portanto, o médico que conhece a doença. Os outros dizem, a mulher que estava ali perdendo sangue estava doente. Então, Lucas, então a gente vê nos detalhes pequenos, é que a gente vê. Tem outra passagem, né, que é lá no capítulo 8, né, aliás, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, os outros dizem que curou um doente. Tá, um doente que está lá. O Lucas vai dizer que é um hidrópico. Hidrópico? Hidrópico. Era que é isso? Que tinha aquela pessoa que tem muita água no corpo. E Lucas identificou isso, hidro, né? Hidro, água, né? Então imagina aquela pessoa cheia de água, né? Às vezes ali, né? Então o Lucas dá um nome para a doença. Então isso mostra, né, que um médico sabia qual é a doença, o outro não sabe. Tem também na cura daquele aleijado, né, em Atos dos Apóstolos, né? Então capítulo 3 também o Lucas dá detalhes. Lá também no Atos dos Apóstolos, no final do Atos dos Apóstolos também nós temos lá que o Lucas diz, né, a doença lá, que era uma doença que tinha o pai do centurião romano que estava com doença. Então, se a gente fizer uma análise, assim como alguém descreve muito mais do que os outros, né, a questão, né, da medicina, né, com detalhes muito mais precisos. Então, Lucas é sim um médico. Dá, né, para perceber por aí, né? Agora, uma outra pergunta aqui, do nosso ouvinte, Paulo Antônio da Silva, médico também. Onde mais a Bíblia fala sobre os médicos, Frei Hilton? Muitos lugares, né? Muito mais. Aliás, eu esqueci uma coisa importante, né? Do Lucas também, que só Lucas diz que por exemplo, quando Jesus está no Getsemane, né? No Monte das Oliveiras, só Lucas diz que Jesus suou sangue, né? E essa é uma possibilidade que os médicos conseguem explicar.
Eu me lembro quando a gente esteve na Terra Santa e que estava conosco a doutora Deise, né, que é uma médica, né, que é aqui de Londrina, muito importante, né, inclusive se ela estiver nos ouvindo, né, um abraço para ela, para o marido dela, o Adão, que são gente boa. Então a doutora Deise explicava para nós como que é possível essa possibilidade. É uma entre não sei quantos milhões. Humanamente. É quando um estado da pessoa, emocionalmente, ele está numa altura muito elevada, a pessoa é capaz, ela pode, então, assim, que tudo se dilata as veias e, através dos poros onde sai o suor, é possível sair sangue. Então, só um médico que é capaz de relatar isso. E é Lucas que fala isso, no Evangelho de Lucas. Só no Evangelho de Lucas. Os outros também dizem que Jesus esteve no Getsemane, que esteve ali presente, né, que esteve numa situação dramática, né, mas nenhum dá o detalhe do suor de sangue. Só Lucas. Só Lucas que dá. Então isso é importante. Aí na Bíblia aparece muitas vezes o médico, muitos. São várias passagens, né, sempre que aparece. Mas o texto mais bonito, de fato, e é um texto que todos os médicos deviam conhecer, é no capítulo 38 do livro do Eclesiástico, que é no Antigo Testamento, que é um texto muito bonito, né? Que diz, né? Então, honra o médico por seus serviços, pois também ele, o Senhor, o criou. Portanto, foi Deus que criou o médico, que criou o médico. Pois é do Altíssimo que vem a cura, né, como presente que se recebe do rei. Então tem. Mas ele diz o que a ciência do médico faz trazer a fronte erguida, né? Ele é admirado pelos grandes. Então o médico, né, tem esse poder. E aqui diz também, né, que então que da terra o Senhor criou os remédios, né? O homem, né, sensato não os despreza. Então aqui também, muitas vezes isso aqui é importante. Tem gente que toda hora que está doente só apela para Deus. E não, nós temos que fazer junto as questões, tem que apelar sim para Deus, para pedir a cura, mas nós temos que saber que Deus criou os médicos e é para valorizar os médicos. E os remédios também. E os remédios também, aqueles que são bons, né? Então, por exemplo, o texto diz no versículo 11, então oferece um incenso, né, e um memorial, né, ao Senhor, né? Mas diz depois, dá lugar ao médico, porque também o Senhor o criou. Olha que bonito então, isso, hein? Realmente importante, hein, esse trecho, hein? Não esquecer os Eclesiástico. Eclesiástico 38. Então, que fala muito bem dos médicos, né? E agora diz, aquele também que não quer fazer oração, aí que cai na mão dos médicos. Aí é o perigo. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois, tem que ser junto. Então as curas, né? Elas devem ser proporcionais, ou seja, nós temos que curar nossas enfermidades também, né, junto com a espiritualidade, com a presença de Deus, mas nós temos que saber que existem os médicos, né, que estão ali justamente para nos ajudar. E nós sabemos, né, quanto bem que esses médicos fazem no mundo, né, quantos de nós que já que nós devemos a nossa vida, né, aos médicos que cuidaram, que nos ajudaram, né. Claro, às vezes pode ser que não acerta, né, porque também é uma tentativa, né, às vezes não nem sempre, né? Mas quantos de nós podemos dizer, né, graças ao médico tal, a outro médico, é que nós conseguimos superar tantos problemas de saúde. Graças a Deus. Então está aí, Dr. Paulo Antônio da Silva, que é médico, ouvinte aqui do Sementes do Reino, perguntando sobre Lucas, que era médico também. Muito obrigado ao Frei do Peronde, obrigado ao Paulo Antônio da Silva, também, viu? Assim como Paulo, você pode mandar a pergunta para ildo@sercontel.com.br, edson@paiquerer.com.br. Vamos aqui programar a participação com o Frei Hildo para a sua resposta. E só para encerrar, Frei, o Gilson Sacramento da Vila Casone mandou um WhatsApp aqui e pergunta o seguinte: se na Bíblia existe a orientação de um tempo adequado para o luto, um tempo que deve ser respeitado para o luto, após a perda de um familiar, enfim. Existe, eu não me lembro de cabeça não, mas tem sobretudo no Antigo Testamento, que as pessoas depois da morte, né, se não me engano é Davi ali nos livros de Davi, Saul, né, de Samuel, né, que as pessoas, né, depois da morte de alguém querido, né, então eles passam. Mas nós podemos ver, talvez no próximo domingo então, é melhor. Obrigado, viu, Gilson? Então, fique atento aí domingo que vem.
assim que possível, o Frei Perondo já traz essa resposta aqui, aí com citações, não é? com mais detalhes aí, mas é importante, é um tema, eu acho, muito comum, não é? A todos nós, todos passamos por isso. Frei Hildo, mais uma vez, então, muito obrigado pela presença aí, um bom domingo, paz e bem. Então, obrigado a todos que nos ouvem nesse domingo, né? Abraço a todos aqueles que nos escutam, né? O André, que sempre é nosso ouvinte, né? Já mandou aqui hoje, mandou um abraço para o senhor. Fiel. Isso, a tantas pessoas que nos escutam, né? A nossa bênção também, que Deus abençoe todos os médicos, né? Toda vez que eu passo na frente dos hospitais, da Santa Casa, do Evangélico, eu me lembro, né? Que ali dentro estão pessoas sofrendo, né? Mas ao mesmo tempo, né? Nós temos esses anjos da guarda dados por Deus, que curam, que cuidam, que estão junto de tantas pessoas que sofrem. Então, que Deus derrame sobre todos eles a sua bênção e que, de fato, sejam bem-sucedidos em realizá-la. Imagina o prazer, que é o prazer do médico, no momento em que ele pode dar alta para a pessoa e dizer, essa pessoa chegou tão doente aqui, chegou num estado difícil e agora eu estou devolvendo, né, que ela vai para casa, né, curada. Então, que Deus derrame sua bênção, né, e fortifique, dê forças, né, para os nossos médicos. E a todas as pessoas que estão doentes também, que recebam também de Jesus, né, que foi o médico de corpos e de almas, também a força para poder superar as suas dificuldades. Quero lembrar aqui da Leila, que é aluna lá da PUC, né, da teologia, e a mãe também foi operada, cirurgia, né, e nós estamos numa corrente de oração para que ela se recupere o quanto antes. Então, a Leila, vamos torcer que a tua mãe logo seja recuperada e possa voltar para casa. Quero lembrar do meu tio Antônio também, Antônio Costa, foi internado essa semana, dores na coluna, dores fortes, e a coluna, quando pega, trava tudo, hein? Meu Deus. Então, internado também, mas se Deus quiser, recuperação rápida para retomar o dia a dia de trabalho com a família. A todos um bom domingo, que o Senhor nos abençoe, paz e bem.